Bom, aula 12, né? Antes de falar sobre a parte mais de economia de energia dessa disciplina, comercialização de energia, eu queria fazer alguns comentários bem rápidos sobre o último vídeo, que eu falei basicamente sobre pesquisa e desenvolvimento do âmbito da área da energia, né? Algumas coisas que eu achei meio conveniente comentar, né, algumas informações mais atualizadas, né, visto que o arquivo que eu usei, né, no vídeo anterior, um arquivo antigo, tá? Então, só para dar um toque aí de algo mais atualizado, né? Então, tem algumas informações que podem ser extraídas da própria página da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, né? O que vocês podem observar aqui? Vamos lá, esperar carregar. Aqui. Tem uma página na ANEEL, né, que fala exatamente sobre isso, pesquisa e desenvolvimento e também eficiência energética, tá? Que aborda tudo que eu comentei ontem, né, sobre como desenvolver, né, projetos, enviar projetos, né, no caso aí as empresas interessadas, como instituições de pesquisa, empresas privadas, universidades, né, como podem submeter projetos e sempre é bom, né, antes de submeter os projetos, né, entrar em contato com as empresas que vão investir nesses projetos, né, no caso, empresas de geração, transmissão e distribuição de energia privadas, públicas ou de capital misto, né. Então, ao entrar aqui no item pesquisa e desenvolvimento, P&D, né? Aí tem algumas informações assim, bastante interessantes, que um delas são os temas para investimentos, tá? Então, vou falar apenas sobre isso. Sugestões de temas. Aí tem alguns aqui, fontes alternativas de geração de energia elétrica. Aí algumas, como alternativas energéticas sustentáveis de atendimento a pequenos sistemas isolados. Em sistemas isolados, o que se observa? Boa parte dos sistemas isolados são munidos de pequenas centrais termoelétricas que queimam óleo diesel, né? Já até comentei anteriormente, né, sobre os problemas, né, ocasionados no uso do seu combustível, né? Por ser não renovável, o valor varia muito com a cotação do barril de petróleo e também da variação monetária do real, e também tem a questão logística, dependendo da época do ano, é praticamente impossível as embarcações levar óleo diesel para cidades onde esse óleo vai ser consumido. Em determinada época do ano dá para levar, dá para fazer aí a navegação fluvial, dependendo do lugar, se tiver estrada, só por estrada, aí o custo fica muito mais alto. Então existem projetos onde pode substituir óleo diesel, por exemplo, por biodiesel proveniente de frutos, de sementes do próprio local. Então, nada impede aí de aproveitar a mão de obra já existente, se tiver, né, uma infraestrutura de extração, comercialização de óleo, que antes era usado para o fim, pode ser usado para essa finalidade, né, que é a queima, né, do óleo, do biodiesel em motores. Tá? O outro exemplo também é, por exemplo, o desenvolvimento de projetos de gasificação de material residual, como caroço de açaí, casca por exemplo, casca da castanha do Brasil, né? Tem gente que chama de castanha do Pará, enfim, de materiais residuais, né? Cascas ou algum outro material aí proveniente da biomassa que pode ser gasificado e depois esse gás de síntese ser queimado em motores, até mesmo os mesmos motores que antes eram usados para queimar diesel mineral, tá? Ou também instalação de placas fotovoltaicas, tá? Que aí pode gerar energia elétrica durante o dia, né, para alimentar sistemas de ar-condicionado, refrigeração, e aí à noite voltar a utilizar os equipamentos tradicionais, só que o volume consumido, né, de combustível, biocombustível, diesel mineral, pode ser bem menor, tá? Então, só que interessante, né? Fazer projetos para pequenos sistemas isolados, tá? Utilizando aí os recursos do próprio local, se possível, né? Geração de energia a partir de resíduos sólidos urbanos. Bom, quando se fala em resíduos sólidos urbanos, é mais comum, como falei anteriormente, desenvolver projetos para extração do gás de aterro para queimar nas termoelétricas instaladas no próprio local, tá? Então, pode extrair-se gases
de aterros que ainda estão recebendo os resíduos, ou até mesmo de aterros que já tiveram sua capacidade saturada. Mas aquela história, deixa de gerar ali, deixa de receber o resíduo sólido urbano, né, que o Brasil, né, boa parte é matéria orgânica, mas vai continuar gerando gás por no mínimo 30 anos. Tá? A geração tende a cair, então é interessante que está ali projetos modulares. Tá? Vamos supor, começa com um projeto de 30 megawatts de potência instalada, mas aí vamos supor aí 10 módulos de 3 megawatt cada de motor de combustão interna, aí começa com 10, vai diminuindo 9, 8, 7, até chegar um ponto aí que torna-se inviável economicamente, né? Novos materiais e equipamentos para geração de energia por fontes alternativas, né? Aí é muito relativo, tá? Aí é projetos, pode ser projeto do produto, né? Como até algo antes, né? Como uma pesquisa mais teórica, o projeto de partes de equipamentos aí em simuladores, por exemplo, túneis de vento, bancadas de corrosão, por exemplo, né? Para simular, né, uma corrosão acelerada, enfim, né, até uma gama de opções, uma gama enorme de opções. Tecnologias para aproveitamento de novos combustíveis, tá, e plantas geradoras. O que que acontece? O que eu tinha comentado anteriormente é que o seguinte, o o começo do século passado, inclusive final do século XIX, né, houve desenvolvimento de motores, levando em consideração os combustíveis que estavam em desenvolvimento. Isto é, foi desenvolvido o motor ciclo Otto já pensando na gasolina que estava aparecendo, né, mais ou menos na mesma época. Agora é o contrário, né? É pensar-se combustíveis em cima de motores já existentes, né? Então existem pesquisas tanto na área química e até mesmo na área de engenharia de energia, engenharia mecânica, né, que é para avaliar a eficiência dos motores, emissões, enfim, né, usando, por exemplo, biobutanol como combustível alternativo à gasolina, até mesmo alternativo ao etanol, e também combustíveis como farnesano, alguns biodiesels, né, de matérias-primas alternativas, né, para substituir ou como alternativo misturar, né, ao diesel de origem mineral, né. Aí, se o tema não encaixar nesses 4 aqui, aí tem a opção outro, tá? Desde que seja na área de fontes alternativas, né? Dando esse exemplo. Aí tem a geotermia, energia das ondas, energia das marés, correnteza do fundo dos oceanos, do fundo dos rios, né? Hidrocinética, né? Que chama, entre outros. Tá? Então tá aqui. Fontes alternativas e geração de energia elétrica. Bom, aí tem a parte da geração termoelétrica, pensando principalmente em combustíveis fósseis e plantas e soluções já existentes, aí visa aumento da eficiência, por exemplo, né? Aqui está. Avaliação de riscos e incertezas no fornecimento contínuo de gás natural para geração termoelétrica. Porque, assim, os combustíveis fósseis têm um fornecimento mais contínuo do que a biomassa, por exemplo, ou outras fontes aí extremamente intermitentes. Mas quando fala em fornecimento contínuo, é mais a longo prazo, porque gás natural não é usado apenas para ser queimado em termoelétricas, mas pode ser usado em pequenos sistemas na zona urbana, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde tem várias residências utilizando gás natural, substituído o GLP, né? Ou alguns centros comerciais, shoppings, que têm pequenos sistemas de cogeração, sistemas de refrigeração para absorção e também gás natural para fins veiculares. Até mesmo gás natural para fins não energéticos, né? Produção de fertilizantes, polímeros. Então, é uma análise mais a longo prazo, tá? Novas técnicas para eficientização e diminuição das emissões de poluentes. Aí soluções ambientais, tá? É, emissão de poluentes de usinas termoelétricas a combustível derivado de petróleo, tá? Aí queima de gás natural, queima de óleo combustível. A tendência é diminuir ainda mais a queima dos óleos combustíveis, porque são derivados pesados, com alto teor de enxofre, metais pesados, etc. E a longo prazo até diminuir de óleo diesel, que é um combustível menos sujo, né, em comparação aos óleos combustíveis, tá? Otimização da geração de energia elétrica em plantas industriais, aumento de eficiência na cogeração. Microsistemas de cogeração residenciais é algo menos comum no Brasil, pelo menos.
Aí uma tecnologia que eu já falei também, captura e sequestro de carbono por parte de termoelétricas, tá? Aí pode ser tanto a concepção teórica quanto as plantas experimentais, tá? Mas tudo isso na área da geração termoelétrica, tá? Porque essa tecnologia está largamente pesquisada em outros países também, mas ainda é inviável, torna-se o projeto todo de geração elétrica, por enquanto, inviável economicamente. Outra coisa também, isso é muito interessante para concessionária de energia cuja geração é predominantemente hidráulica, tá? Gestão de bacias e reservatórios. A primeira aqui, mais de cunho ambiental, emissão de gases de efeito estufa e gases de efeito estufa e reservatórios de hidrelétricas. Até comentei em algum vídeo aí anterior, né? Que não há uma emissão direta, mas há emissões indiretas devido à decomposição de matéria orgânica. Isso é difícil de prever antes da construção, né? Antes do início da operação. Tá? E é uma geração a longo prazo, tá? Porque a matéria orgânica vai decompondo, né? Então a geração ocorre a longo prazo, tanto aquele metano que sai ao verter a água, né? Ou quando vai para as turbinas, até mesmo em menor fração, quando, por exemplo, o nível do reservatório cai e o metano que fica no fundo do lago, ele tende a subir. Mas isso aí quando é em época de estiagem. Tá? Existe aí até mesmo projetos para recuperação desse metano para geração de energia elétrica e térmica. Tá? Só de curiosidade. Efeitos de mudanças climáticas globais no regime hidrológico é mais o impacto também pensando, né, nos gases que agravam efeito estufa. Aí quando fala mudanças climáticas, também mudanças no local, né? Região próxima ao lago recém-formado, vai aumentar a umidade, por consequência, pode ocorrer até aumento do índice pluviométrico, né? Enfim, tá? Integração e otimização do uso múltiplo dos reservatórios hidrelétricos, é aquela questão, né? Se tem reservatório, o determinado rio que não tinha navegação, porque tinha muitas quedas d'água, cachoeiras, aí, graças aos reservatórios, com a instalação de eclusas, tornou-se viável a navegação, como acontece no Rio Tietê, Rio Paraná também. Então, pensando assim, na interação entre a geração elétrica versus outras aplicações, como abastecimento, irrigação, navegação, e existe, em algumas usinas, alguns rios existe esse conflito mesmo. Em determinadas situações tem que verter mais água para alimentar o rio a sua jusante para não prejudicar a navegação, por exemplo. Tá? E aí, com isso, acarreta uma perda econômica aí, uma energia que poderia ser gerada. Gestão sociopatrimonial de reservatórios de hidrelétricas, gestão de segurança de barragens, tá? Assoreamento de reservatórios. Esse é um fenômeno que ocorre a longo prazo, é inevitável, porque as barragens, elas impossibilitam que a maior parte do material, especialmente inorgânico, vá para sua jusante. Então, tem algumas usinas mais modernas, mundo afora, que tem toda essa solução para minimizar, né, o assoreamento. Que se assorear, a tendência é diminuir a capacidade de armazenamento de água. Né? Bom, quando fala, por exemplo, gestão de segurança, fazendo planejamento a longo prazo, previsões, né? Porque tem ano que chove demais, ano que chove de menos. Aí quando fala em segurança, até mesmo evitar risco de rompimento de barragens. Tá? Meio ambiente, impactos e restrições socioambientais de sistemas de energia elétrica, metodologias para mensuração econômico-financeira de externalidades, né? É a necessidade de internalizar externalidades, isto e passar para si uma responsabilidade que seria para si, mas você acabou trazendo consequências negativas para outras pessoas, outros grupos, como, por exemplo, uma termoelétrica a carvão que gera energia elétrica barata, mas gera gases que causam efeitos locais e globais. Né? Até tem um caso muito curioso de uma usina termoelétrica
que foi projetada para queimar biogás, isso no interior de São Paulo, e isso é instalado às margens de um rio, que fica no município. Aí a população, a comunidade daquele município foi contra. O que eles fizeram? Desativaram não levou para frente, né? Não foi construída esta termoelétrica. Mas teve exemplo de uma indústria papeleira que quis construir uma termoelétrica similar, não lembro se queima biomassa ou queimaria gás natural. O que eles fizeram? Essa comunidade impediu a instalação dessa usina. O que a empresa fez? Instalou no mesmo rio, só que na margem contrária. Tá? Só que a margem contrária é outro município, os royalties, os impostos vão para outro município. Onde eu quero chegar? Que às vezes tem uma planta termoelétrica, até mesmo uma planta industrial que polui consideravelmente, só que a pluma, devido à orientação dos ventos, vai, em vez de ir para aquela cidade, vai para uma cidade vizinha. Como, por exemplo, às vezes acontece, uma grande cidade que gera muitos gases provenientes da queima dos combustíveis fósseis, aí gera NOx, que com a radiação solar gera ozônio, só que o ozônio acaba indo para uma cidade vizinha, causando problemas de saúde para a cidade vizinha. Tá? Que mais? Estudos de toxicidade relacionados à deterioração da qualidade da água em reservatórios, né? Então, aqui é mais a parte assim de parte ambiental, análises laboratoriais, mas aí pode ser em plantas já existentes, né? Ou também prevendo, né? Em caso em plantas novas, tá? Em projetos novos. Segurança, tá? Aí a parte mais ambiental também, identificação e mitigação dos impactos de campos eletromagnéticos e organismos vivos. Por exemplo, geração eólica que causa impactos negativos à população de morcegos. Mitigação de riscos e acidentes elétricos. Tá? Desculpa, quando fala do campo magnético também pode ser em cima do ser humano. Tá? Mitigação de riscos de acidentes elétricos, novas tecnologias para EPIs, equipamentos de produção individual, inspeção e manutenção dos sistemas elétricos, tá? Então, pensando principalmente aí nas pessoas, né? Mas também aqui, criação de campos magnéticos, organismos vivos, não apenas morcegos, mas também pássaros que sentem, como é que se fala, desorientados, né? Devido à geração de campo magnético, parte do sistema eólico, e aí, por consequência, né, há uma mortandade devido ao impacto das pássaros com esses animais, né? Eficiência energética, tá? Melhoria da eficiência energética, gerenciamento de carga pelo lado da demanda. Na década de 90 falava-se muito em lado da oferta, isto é, instalava-se plantas elétricas, mesmo com uma capacidade muito superior à necessidade, isto é, pensando em instalar hidrelétricas em especial, com o intuito de atrair investimentos na indústria. Aí, só que na época era uma energia elétrica barata, né? Também por causa disso, agora pensa-se mais do lado da demanda. Mas há um risco maior de desabastecimento a longo prazo, a não ser em casos de crises econômicas. Definição de indicadores de eficiência energética, metodologias para avaliação de resultados e projetos de eficiência energética. Tá? Aí, né, nada impede de fazer um trabalho junto a organismos que trabalham, por exemplo, com o selo Procel, né, desenvolvimento e aperfeiçoamento de soluções, equipamentos, né, que consomem energia elétrica, por exemplo, né, converte mecânica elétrica, elétrica e mecânica, enfim. Tá? Planejamento de sistemas de energia elétrica, tá? Aí é mais assim na operação do sistema elétrico, tá? Planejamento integrado da expansão de sistemas elétricos, pensando especialmente em geração, transmissão e, de certa forma, distribuição também. Integração de centrais eólicas ao sistema interligado nacional. Há casos, né, por exemplo, quando tem um leilão de geração e separado do leilão de transmissão. O que já aconteceu no Nordeste, por exemplo? Os geradores eólicos estarem prontos, mas falta transmissão. Tá? Então, há esse problema mesmo. Por que demorou para instalar uma linha de transmissão? Motivos diversos. Dificuldade no licenciamento ambiental, a empresa construtora não conseguiu recurso aí para a partir do BNDES, empréstimos, ou até como aconteceu recentemente aí, de construtoras aí que estavam em uma situação irregular devido aí a uma operação da Polícia Federal, né? Enfim. Então,
quando tem o gerador mais próximo ao mercado consumidor, é algo mais fácil de solucionar. Mas geração eólica, de certa forma, está um local mais distante, né? Acho que só menos do que grandes geradores hidrelétricos. Integração de geração distribuída às redes elétricas, aí também é estudo, é análise, mas é muita análise teórica também. Metodologia de previsão de mercado para diferentes níveis temporais, estratégicas de contratação, mas daqui a pouco falo sobre mercado, né, de energia elétrica por meio de leilões em especial, tá? Modelos hidrodinâmicos aplicados em reservatórios, tá? Porque, por exemplo, quando você faz um projeto de uma termoelétrica, é bom levantar o histórico da vazão hídrica, né? No mínimo 30 anos, tá? E mesmo assim, pode ocorrer alguns problemas, porque não se espera, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, né? Materiais supercondutores para transmissão de energia elétrica, visando especialmente aí aumento da eficiência, diminuição de perdas, enfim. Tecnologias e sistemas de transmissão de energia a longas distâncias, por exemplo, transmissão em corrente contínua alta tensão, como já tem no Brasil, né? Ligando usina de Belo Monte, Santo Antônio e Giral, e também usina de Itaipu, ambas fornecendo energia elétrica para a região sudeste. Operação de sistemas de energia elétrica, aí tem uma gama enorme aí de itens, né? Ferramentas de apoio à operação de sistemas elétricos de potência em tempo real, né? Especialmente aí sistemas intermitentes como geração eólica e solar, onde há aí uma grande incerteza, né? Pela natureza das próprias fontes de energia. Gerenciamento de carga, estruturas, funções e regras de operação dos mercados de sistemas ancilares, otimização estrutural de capacidade de sistemas de distribuição, fontes de potência reativa, estudo, simulação e análise de desempenho, perturbações, desenvolvimento de modelos para otimização de despacho hidrotérmico, aprimoramento de previsão de chuvas, tá? Mais na área de meteorologia, por exemplo, geografia, monitoramento de operação de usinas não despachadas pelo Operador Nacional de Sistemas. Estão vendo aqui que tem muitos itens aqui que são mais da parte elétrica, não vou entrar em detalhes porque não é a minha área de formação. Mesma coisa aqui. Supervisão, controle e proteção de sistemas de energia elétrica, tá? Controle, sistemas em tempo real, restauração rápida de carga, recomposição de sistemas elétricos, inteligência artificial, controle, operação e proteção, novas tecnologias para supervisão de fornecimento de energia elétrica, aqui falhas e sistemas, aterramento, enfim, né? E também a parte de quantidade e confiabilidade, tá? Por exemplo, a parte de gerenciamento e monitoramento, análise de distúrbios, vou dar uma pulada aqui, indicador de qualidade, no caso aqui, compensação financeira por violação de indicadores de qualidade, tá? Tudo na área de qualidade da energia elétrica. Medição, faturamento e combate a perdas comerciais, né? Quando fala perda comercial, por exemplo, pode ser perda por efeito corona, geração de calor e também gatos, tá? Análise econômica para definição de perda mínima atingível, perdas técnicas e sistemas elétricos, fraudes e furtos, tá? Aí desenvolvimento de equipamentos, soluções aí, como se fala, remotas, né, para até mesmo, vamos supor, né, quem sabe no futuro, né, tem aí várias residências. Eu imagino que a indústria já tenha, né, grandes empreendimentos, por exemplo, sistemas remotos para enviar o quanto de energia elétrica foi consumida em determinado período de tempo, né? Atualmente, né, são pessoas que vão casa por casa, estabelecimento comercial por cada estabelecimento, né, vê os relógios de luz, né, e imprime e já joga a conta de luz na caixinha de correio ou envia por e-mail, né? Nada impede no futuro, mas, sei lá, no futuro, esse serviço seja todo automatizado, tá?
Então é isso, tá? Que é sobre opções para projetos, né, de pesquisa e desenvolvimento de na área de P&D, na área de energia elétrica ou térmica, tá? Eu vou parar por aqui, tá? Vou fazer outro vídeo sobre outro assunto.